chegamos à tão temida semana do Enem. E hoje eu vim te falar aquilo que você não deve fazer nessa última semana. Para de ser doido! Mas relaxa que no final eu ainda vou te dar algumas dicas do que você deve fazer nessa semana. Então fica aqui comigo e se você não me conhece, eu sou a professora Alana, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, vim aqui dar recomendações pra vocês que eu dou pros meus alunos. E a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês, gente, não é pra ficar bitolado vendo possíveis temas. E nessa última semana vocês vão ver uma galera propondo aí possíveis temas, contando já que vai ter algum aluno desesperado que vai acessar esse vídeo correndo. E funciona, gente! Só que quando você vai fazer uma prova tipo a UERJ, assim, tudo bem você ver possíveis temas, afinal tem um livro, o número de temas é limitado. No Enem não, o tema pode ser sobre ciência, tecnologia, meio ambiente, cultura, comunicação, é um monte de tema. Então não faz sentido você ficar vendo possíveis temas na última semana. E isso inclui também aqueles vídeos do ai, vazou o tema do Enem, ai, tem spoiler do tema. Ah, gente, não cai nesses clickbait, não cai nisso tudo. Até porque existe uma matemática muito cruel por trás disso. É a matemática que deduz que você vai estar desesperado. E aí, por isso, esse vídeo vai ganhar muitos likes. Gente, não caiam nisso, por favor. Não fiquem vendo vídeos, materiais de possíveis temas e ficando bitolados. O pior não é nem ver esses materiais, mas o pior é que vocês ficam super bitolados, tipo assim, meu Deus, mas eu não estudei sobre isso, e se cair esse tema eu tô ferrado. E aí vocês ficam ali desesperados pra estudar esses temas. Não faz isso, tá? Aí eu sei que alguns de vocês podem comentar assim, ah, Alana, mas ano passado, pô, calhou de eu ver uma parada no dia anterior à prova. E aí caiu justamente esse tema. Isso foi sorte. E vestibular a gente não conta com a sorte. Então, eu sempre preparo meus alunos para qualquer tema que cair, qualquer um, eles vão estar aptos a fazer. Essa tem que ter sido a sua preparação. Ponto. Independente do tema, você tem que estar preparado para fazer aquela redação. Alana, mas como assim? Existem estratégias de fazer isso, óbvio, né? E isso também tem a ver com o segundo ponto que eu separei, que é correr para aprender os conteúdos que você não aprendeu. É muito comum que nessa reta final, principalmente quem faz cursinho, mas também quem estuda em casa sozinho, os alunos tendam a fazer várias questões. Porque a reta final é o momento em que os alunos ficam fazendo um monte de exercício. E aí o que acontece? Muitas vezes, os alunos começam a ver que eles estão errando muitas questões e ficam, meu Deus, se o Enem fosse hoje eu não ia passar. E aí eles começam a querer aprender tudo que eles não aprenderam. Obviamente, eu nem preciso dizer que em uma semana você não vai aprender tudo que você não aprendeu. É verdade, gente, é que ninguém precisa esperar chegar ao Enem pra ter uma estimativa se vai passar ou não. É óbvio que isso depende de outros candidatos, depende do TRI, depende das questões, mas, obviamente, o principal é a preparação. E essa preparação vem do seu ano. Vamos ser mais práticos? Imagina a sua cabeça como se ela fosse feita de várias caixinhas. E aí, cada conhecimento que você adquire, ela vai guardando em uma dessas caixinhas. E essas caixinhas ficam lá, arrumadinhas, consolidadas. Quando você chega na véspera da prova, que essas caixinhas estão fechadinhas, lacradinhas com o seu conhecimento. E aí, você começa a querer aprender ali os conteúdos que você não estudou. É como se você estivesse abrindo essas caixas todas e deixando tudo bagunçado, porque não vai dar tempo de arrumar. Então, às vezes, um conteúdo que você já sabe, que já estava consolidado, já estava guardado bonitinho na sua caixinha, ele vai ficar, ó, todo revirado, misturado com outros conteúdos, vai te confundir, não vai dar tempo de você consolidar. A gente não consolida um conteúdo só lendo ou fazendo 2, 3 exercícios. A gente consolida estudando, fazendo exercício e revisando. Então, se você não passa por essas 3 etapas, você até pode pegar ali aquele conteúdo, mas ele pode, na verdade, atrapalhar. Então, você pode ganhar uma questão, né? Ai, que bom que eu vi esse conteúdo no dia anterior, fiz a questão e soube fazer. Ok, mas às vezes essa questão vai te custar 3 questões que já estavam consolidados na sua cabeça. Então seja inteligente. Terceiro ponto, assistir a 1 zilhão de aulões. Nessa época costuma ter muito aulão mesmo, né? De youtuber, de cursinho. E os aulões, eles são legais quando eles são uma forma de revisão. Eles não são legais quando você entra em desespero e quer aprender tudo de uma vez. Então assista aos aulões, né? Aquele youtuber que você gosta, aquele professor. O problema não é o aulão. O problema é você querer aprender tudo no aulão. E assistir a vários aulões pra isso. Até porque, imagina um aulão de possíveis temas. Você vai lá, assiste o aulão, aí eles te dão os possíveis temas. Aí vem outro professor, te dá outro professor te dá outro. Acabou! Você vai perder essa semana inteira estudando os possíveis temas. Então fiquem atentos a isso, tá? Quarto ponto, comparar resultados com outras pessoas. Como muitos cursinhos e muitas vezes os alunos mesmo, né, independentemente, começam a fazer exercícios e simulados, é comum comparar com um amiguinho. E aí, seu amiguinho tá no mesmo curso que você? Ou se você não é a aluna mais inteligente da turma, o aluno mais inteligente da turma, mais inteligente, tá? O que é considerado mais inteligente. Você vai ficar, ferrou, uma vaga já é do fulano, já estou com uma vaga a menos. E isso não quer dizer nada. Fulano, no dia da prova, pode ter uma dor de barriga, pode ter uma dor de cabeça, pode desmaiar, o ônibus dele pode quebrar e ele pode nem chegar à prova. Ai, meu Deus, Alana, ansiedade. Eu tenho ansiedade. O fulano lá pode nem chegar à prova. E aí você se desesperou à toa. Então não se compare. Cada um tem o seu processo. E se o seu processo vai ser suficiente pra passar ou não, não é o fulano que vai dizer, não é o seu amigo, não é nem o seu cursinho. Quem vai te dizer é a
prova, é o dia. E por último, mas não menos importante, cuidado com esse estudo de macete. Como que eu fiz pra acertar 98% das questões sem nem ler o enunciado? Chutando e sendo médium, né, querido? Se você estudou e se preparou, não é o macete que vai te ajudar. Aí entra na mesma questão que eu falei ainda há pouco. Até pode ser que você acerte uma questão com macete, mas às vezes esse macete vai fazer você perder 3 questões que você já sabia, porque você vai estar preocupado com o macete e não com a resolução das questões. Então, gente, fiquem atentos a isso. Tudo isso é estratégia, é inteligência emocional. Eu tenho uma amiga da família, que é a Rafa, e a Rafa toca violino e ela faz música no FRJ. E a Rafa foi lá visitar meu pai. Vocês sabem, né, que meu pai tá doente, tá de cama, tá paralisado. E aí a Rafa falou assim pra ele, olha, vai ter vezes que você vai ouvir uma vozinha na sua cabeça. E não escuta essa vozinha te dizendo pra desistir, pra largar tudo. Fala assim pra essa vozinha, ó, shh, é isso que você tem que fazer pra essa vozinha. Fala pra ela, shh. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante? Elevar as últimas consequências aqui, ó, na minha imaginação. Então, qual é a pior coisa que pode acontecer? Ai, não passar. Cheguei atrasado e não consegui entrar. E aí, o que você faria nesse cenário? Choraria, seria muito triste, depois voltaria pra casa, ia comer um misto quente e ia tentar de novo no ano que vem. Ou iria tentar uma outra prova. É isso. Se a gente tá aqui hoje, é porque todos os problemas que a gente passou, a gente conseguiu ultrapassar. Então esse é o ponto, gente. Dificuldades vão acontecer e podem acontecer. E eu sempre vou ser muito sincera com vocês. Até às vezes eu brinco com meus alunos falando que eu assumo o papel do coach desmotivacional. Porque às vezes eu falo coisas que eu sei que podem ser um pouco duras de ouvir, mas é verdade. Imprevistos, coisas ruins podem acontecer. Mas e daí? O que acontecer, a gente vai lidar, porque a gente não tem outra alternativa. E a gente tem uma vida inteira provando pra gente que sempre foi assim. A gente teve problemas e a gente lidou com esses problemas. Agora, as chances de acontecerem coisas positivas, de dar tudo certo, desde que você tenha se preparado pra essa prova, são muito maiores. E é por isso que eu encerro esse vídeo te dando algumas dicas do que fazer nessa última semana. Primeira coisa, é válido revisar anotações e conteúdos? Sim. Eu, por exemplo, trabalho muito com redação pro Enem. Então eu sempre recomendo pros meus alunos, na última semana, releia os comentários que eu fiz nas redações de vocês. Pra você ver, caraca, nossa, isso aqui eu erro bastante, isso aqui eu não posso esquecer. Não é pra você aprender, tipo assim, nossa, a Lana marcou 10 mil casos de vírgula que eu errei, então agora eu vou aprender vírgula. Não, não é isso. Mas é pra você relembrar, pra ir com aquilo fresquinho. Fazer revisão na última semana é válido. Estudar tudo do zero, não. Aproveita também pra dormir um pouco melhor e tentar relaxar. Eu sei que é praticamente impossível. Até eu durmo mal na semana do Enem, gente, que vocês vão fazer uma prova só. Mas eu preparo vários alunos, então imagina a minha cabeça como é que fica. Mas é tentar dormir melhor. E como que a gente faz isso? Fazendo uma boa higiene do sono, não ficando no celular antes de dormir. E isso não só no dia anterior à prova. Tenta fazer isso ao longo da semana, sabe? Tenta pensar sobre isso. Também fazer coisas que garantam que você vai estar mais tranquilo no dia da prova. Então, com antecedência, já separa a sua identidade, separa os materiais, vê que ônibus você vai pegar. É óbvio que não dá pra você imaginar todos os cenários possíveis em que as coisas podem dar errado, porque isso é ansiedade. Mas você precisa estar preparado. E uma pessoa bem preparada se torna mais tranquila no dia da prova. Então vê já o seu material, não deixe pra comprar a caneta preta no dia da prova, não deixe pra separar a identidade no dia da prova, já leva tudo bonitinho. E por fim, mas não menos importante, assim como tem aquela vozinha que você não deve escutar, tem a vozinha que você deve escutar. E não é uma vozinha falsa, então começa a se lembrar dos momentos em que você passou na sua vida, que você achou que tudo ia dar errado e no final deu certo, que você ficou nervoso, mas no final você conseguiu superar. A gente não convence a nossa cabeça e luta contra essa vozinha, dizendo, ai, vai dar tudo certo. Porque isso é uma mentira, pode ser que não dê tudo certo. Você convence essa vozinha provando que em muitos momentos não deu tudo certo, mas ainda assim você conseguiu passar por eles e chegar aqui me assistindo nesse vídeo. Eu desejo a vocês uma ótima prova. Não se preocupem em passar, se preocupem em dar o melhor. Até porque não existe outro jeito de passar senão acertando as questões. Você só consegue acertar as questões dando o seu melhor. Vocês já viram, né, gente, que eu sou muito sistemática, calculista, assim, papum. Eu encerro esse vídeo com uma pergunta aqui pra vocês. Qual vocês acham que é o meu signo? Eu digo que eu acredito em signo só quando bate, gente. Quando não bate, eu falo, quando diz assim, você vai ficar pobre essa semana, ou você vai ficar doente. Aí eu falo, fala sério, quem acredita em horóscopo? É isso, gente. Excelente prova pra vocês. Fiquem tranquilos e se cuidem. Beijos, tchau.